Abra sua Bíblia comigo em Neemias. Neemias. Nós estamos no terceiro domingo do propósito do jejum com o nosso missionário R.R. Soares. São 12 domingos, esse é o terceiro domingo, é a terceira semana, terceiro domingo do propósito. Eu pedi para fazer um papelzinho assim, só para você se situar. Já tivemos o primeiro domingo, foi dia 29, já tivemos o segundo, agora estamos no terceiro. E além do propósito do jejum com o nosso missionário, nós estamos no propósito aqui da reconstrução. Reconstrução. E aí a pastora vem pregando durante esses domingos no livro aqui de Neemias. Bem provável que hoje a gente já encerre aqui, só se Deus assim não quiser. Mas pastor, eu perdi os outros domingos. Mas aí não tem problema, você começa de hoje. Melhor começar do que não começar, diga amém? Então você começa hoje, que contando com o domingo de hoje, a gente ainda tem mais 10 domingos pela frente. Que essa campanha só vai terminar no dia 14 de setembro, que é quando estiver terminando o inverno. É uma campanha, que o missionário faz no período do inverno. E é uma bênção, que fortalece bastante. Diga amém? Lá em Marcos capítulo 9, no versículo 27, 28, 29. 28 fala que depois dele ter libertado aquele jovem lunático, aí ele entra em casa e os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Os discípulos estavam ali encafifados. Por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio daquele jovem, daquele rapaz? Aí Jesus disse-lhes: porque esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e o quê? E jejum. Então, existem batalhas na nossa vida que realmente é necessário o jejum. Mas o jejum é para trazer a bênção? Não. O jejum é para quebrar o poder da nossa carne. É para quebrantar o nosso coração. É para a gente poder estar mais em comunhão ainda com Deus, mais ainda fortalecidos com Deus. Porque quando a pessoa jejua, ela está dizendo não para sua própria carne, para sua própria vontade, por um propósito maior. E aí Jesus deixou bem claro nesse dia para os discípulos que tem determinadas espécies aí de demônios, casta de demônios, que só sai pela oração e pelo jejum. Então, se Jesus disse, está dito. A palavra dele é a verdade. Quem crê assim, diga amém. Então tem batalhas que a gente vai vencer dessa forma. Quem crê assim, diga amém. Então vamos lá, vamos abrir o coração, vamos ouvir a palavra de Deus aqui hoje. Neemias, conseguiu achar aí? Neemias. Você está me ouvindo bem aí na igreja? Tá, né? Está conseguindo ouvir a pastora aí. No capítulo 1, só recapitulando, Neemias, ele era copeiro do rei, e ele foi até mesmo ali
um homem de confiança, né, do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes, trabalhava no palácio do rei, na época que houve o cativeiro, e ele se estabeleceu ali na Pérsia. Tudo indica, né, que ele é um dos que nasceram no cativeiro. Mas eu não vou afirmar isso, até pela questão de idade também, né? Provável idade aqui e pelo tempo. O cativeiro nessa época aqui já havia terminado. O povo já tinha tido autorização para voltar para Jerusalém. Uma primeira leva já tinha vindo com Zorobabel, outra já tinha vindo com Esdras, e o Neemias um dia foi visitado por um irmão dele chamado Hanani, e outros irmãos que vieram lá de Judá também. E na hora ele perguntou para o seu irmão Hanani como que estavam os que tinham restado do cativeiro. E no versículo aí 3, a Bíblia diz que o Hanani e os que estavam com ele disseram para Neemias que os que haviam restado do cativeiro estavam em grande miséria, em grande desprezo, o muro estava fendido da cidade e as portas tinham sido queimadas a fogo. Eu já falei todos esses domingos, miséria, né? Falta do mantimento, escassez. O desprezo era que ninguém estava nem aí para estender a mão e ajudar aquele povo para sair daquela situação. Ninguém fazia nada ali pelo povo, né? O povo estava desprezado, abandonado naquela situação. O muro era símbolo de proteção, de segurança. Se o muro estava quebrado, né, se o muro estava fendido, era sinal que não havia segurança. O inimigo poderia entrar e sair a hora que bem entendesse. E por fim aí, as portas queimadas a fogo. O que isso representava? Lá em Deuteronômio 16:18, diz que nas portas os juízes e os oficiais julgavam a causa do povo. Então isso era sinal que a causa do povo não estava sendo julgada, justiça não estava sendo feita. Então, que situação? A injustiça estava reinando naquele lugar. 4 problemas: miséria, desprezo, falta de segurança e falta de justiça. Neemias, quando ouviu isso, ele se assentou, chorou, lamentou e esteve orando, esteve jejuando perante o Deus dos céus. Ele jejua e ora perante o Deus dos céus. E esse período de preparação de Neemias, já falei a vocês, que durou aí em torno de uns 4 meses, porque quando ele recebe a visita, é no mês Quisleu, do calendário hebraico. No nosso calendário, que não tem, é diferente a contagem do hebraico, mas no nosso calendário é como se fosse novembro e dezembro. E quando ele vai para Jerusalém, no capítulo 2, é no mês de Nissan, né? Que já é entre março e abril. Então, se você fizer a contagem aí, dá em torno de uns 4 meses, que é o tempo que Neemias, ele jejua, ele ora, está no capítulo 1, dia e noite, ele está em oração perante Deus, por causa dessa situação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No capítulo 2, que eu já falei também aqui, Neemias, ele vai um dia servir o rei, porque ele era oficial do rei. Ele era oficial do rei, e ele está ali como copeiro do rei, provando vinho para servir ao rei. Mas no capítulo 2 diz que ele mesmo nunca havia se apresentado
diante do rei. Ele nunca havia se apresentado diante do rei com o seu semblante triste. Quem está entendendo, diga amém. Nunca tinha se apresentado diante do rei com o seu semblante triste. E Neemias, ele não podia, como oficial do rei, dirigir a palavra para o rei. Estava ali só para servir o rei. Ele estava ali só para dar o vinho para o rei, para provar a comida do rei, para servir o rei. Então ele não podia nem dirigir a palavra ao rei, a não ser que o rei falasse com ele. E como que esse homem vai chamar a atenção desse rei? Porque ele precisava muito falar com o rei. Pensa, irmão, você está diante da pessoa que pode te autorizar a fazer o que você precisa fazer, mas você não pode falar com ela. Ô pastor, era assim? Era? Você não lembra Quem lembra da rainha Esther? Lembra da rainha Esther? Que ela, até mesmo quando ela se consagra, ela fala: se perecer, pereci. Porque ela corria o risco de não ser aceita na presença do rei e morrer. Então ela precisava que o rei estendesse o quê? O cetro para ela. Não só a rainha, qualquer pessoa que quisesse se dirigir ao rei, ele só teria autorização se estendesse o cetro. Então eu fico pensando, meu Deus, Neemias diante do homem que tinha o poder de autorizar a sua ida a Jerusalém e não podia dirigir palavra para esse homem. Mas Deus deu a estratégia, que foi o que eu preguei semana passada. O semblante dele chamou, tocou, alcançou o coração do rei. Porque Neemias nunca tinha se apresentado com o seu semblante triste. E o rei reparou. Olha que bênção. Eu creio que foi fruto da plantação espiritual, do jejum, da oração, de todos aqueles dias, de todos aqueles meses que ele se consagrou a Deus. Quem crê, diga amém. E o que a gente planta espiritualmente, a gente vai colher. Quem crê, diga amém. Pois bem, o rei se dirigiu a Neemias. Ele não só pôde falar o que estava acontecendo, mas teve ousadia para poder pedir ao rei cartas e também todo o recurso necessário para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, semana passada eu falei da sabedoria que ele teve, da estratégia que ele usou, do semblante, da dependência que ele teve de Deus, que está no capítulo 2, no verso 4, quando o rei fala para ele, o que você me pede agora? Antes dele pedir para o rei, ele fala que orou ao Deus dos céus. Diga amém? Neemias tinha uma dependência muito grande de Deus. E ali é quando ele tem ousadia, não só para pedir cartas, que ele precisava que as portas se abrissem, ou seja, ele tinha que viajar de Suzã até Jerusalém, 1.500 quilômetros. Então era uma viagem longa, ele ia ter que passar por cidades. E ali ele precisava das cartas para que os governadores, para que as autoridades daquelas outras cidades não o barrassem. E o rei deu todas as cartas que ele precisava. O rei deu mais do que cartas. No versículo aí, 8, diz que ele conseguiu madeira, ele conseguiu ali todo o material que fosse necessário para que ele pudesse reconstruir Jerusalém. E no finalzinho do verso 8 ele fala: tudo isso o rei deu para ele, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Diga amém? Ele sempre reconhece isso. Vamos para a mensagem de hoje.
E aí no 9 ele vai finalizando aí que ele veio aos governadores, deu as cartas, o rei tinha enviado, né, uma escolta com ele também. Aí no 10 fala que ouvindo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quem são esses? Habitantes de Jerusalém, samaritanos, que quando ficaram sabendo que Neemias estava chegando para procurar o bem de Jerusalém, ou o bem dos filhos de Israel, isso desagradou o coração deles. No mundo espiritual, quando a gente tem uma missão da parte de Deus para cumprir, você pode ter certeza que o diabo e os seus demônios também não vão gostar disso. Assim como os inimigos aqui não gostaram. Onde eu quero chegar? Toda reconstrução sofre oposição. Você não tenha dúvida disso. Até então aqui você viu a preparação espiritual de Neemias, você viu a ação de Neemias diante do rei, você vê Deus lhe dando não só, né, como se diz, as cartas, mas os recursos, a escolta, tudo que ele precisava, e agora ele vai se deparar com a oposição dos inimigos para que essa obra não fosse realizada. Versículo 11 começa aqui, vamos lá. E cheguei, aonde, pastora? Neemias, capítulo 2, versículo 11. Quem está vivo aqui, diga amém. Vamos lá. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Oh, glória a Deus! Ele chegou em Jerusalém. O homem estava em Suzã, mais de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de distância. Como os irmãos já falaram aqui, é como se fosse daqui de Goiânia para Santa Catarina. É como se fosse aqui de Goiânia para o Maranhão. Pois bem, Neemias conseguiu chegar no lugar da reconstrução. Vamos aprender com ele. 12. E de noite me levantei. A noite aqui para mim e para você pode representar o período difícil da vida que enfrentamos. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria, você nem chamou ela, diga, vem. Ixi, desse jeito ela não vai vir não. Quem está acordado aí, diga amém. Mas a alegria está fraquinho demais, igreja. Mas a alegria, ixi, tem obreiro que nem chamou. Mas a alegria vem pela manhã. Diga amém. Tem que chamar ela para você. Vem alegria. Vem alegria. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Salmo 35. Então, a noite, ela representa para mim e para você aqui momentos difíceis da vida. O que Neemias fez de noite? Ele se levantou. Tem gente que na noite se prostra, se entrega. Ele de noite se levantou. Tinha estratégias aqui? Tinha. Eu e poucos homens comigo, e eu não declarei, pega isso aqui, a ninguém
o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Aprenda uma coisa: toda motivação para fazer qualquer coisa vem de Deus. A palavra de Deus diz que o homem não pode ter nada se lá do céu não lhe for dado. Até a motivação para se fazer qualquer coisa precisa vir de Deus. Quem colocou no coração, aí ó, João 3:27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada da onde? Lá do céu. Então assim, o Neemias, ele fala aqui, e essa parte aqui minha até grifada: eu não declarei para ninguém. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a precipitação das palavras. Nem tudo se fala. Com muito respeito assim, fala para esse irmão, para essa irmã: nem tudo se fala. Ô pastora, nem tudo se fala, igreja. Tem coisas que tem a hora certa para você poder falar. E tem gente que fala na hora errada. Ô pastora, tem coisa que você tem que falar depois, não antes. E Neemias teve essa sabedoria. Porque quando ele chega em Jerusalém, já se levanta uma oposição. E ele sabia que ele não podia se precipitar com as suas palavras. E desculpa o que eu vou falar, nem todo mundo está interessado em te ajudar. Tem gente que é só curiosa mesmo. Pastora, é verdade. Está aqui na Bíblia, o homem chega em Jerusalém para reconstruir a cidade. E a Bíblia diz que ele não declara para ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. Não foi coisa da mente dele, não foi coisa da cabeça dele, não era plano dele, não era achismo dele. Era algo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer. Então quem deu o plano, quem deu a motivação, foi o próprio Deus. Só que ele não fala para ninguém. Aprenda a guardar segredo. Tem uma mulher na Bíblia chamada Rebeca. Quem já ouviu falar de Rebeca? O grande amor da vida de Isaac, a nora de Abraão, quem lembra? A Rebeca, ela era estéril. Isaac orou 20 anos para aquela mulher engravidar. E o dia que ela engravidou de gêmeos. E as crianças dentro do ventre começaram a lutar, começaram a guerrear. E ela foi perguntar para Deus o que estava acontecendo, o que era aquilo. E Deus respondeu: você tem 2 nações no teu ventre, você tem 2 povos nas tuas entranhas. E tem mais, olha lá, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E guarda isso, Rebeca, o maior que está aí dentro, Esaú, servirá ao menor, Jacó. Quem está entendendo?
Irmãos, a Bíblia diz que essa mulher não declarou isso para ninguém. O que ela fez, pastora? Ela guardou isso no seu coração. O que Deus falou para ela, ela não falou para ninguém. Até se cumprir. Quem está entendendo, diga amém. E ela fez de tudo para que se cumprisse o que Deus disse a ela. Então não julgue Rebeca. E se cumpriu? Quem já leu sabe que se cumpriu. Tem coisas que você não tem que falar. Maria também, quando recebeu o plano de Deus de gerar um menino Jesus, ela não saiu falando, ela guardou no coração. Quem está entendendo? Então diga, meu Deus, me ajuda a guardar o que eu preciso guardar no coração e só falar na hora certa. Diga glória a Deus. Neemias teve essa sabedoria. Amém? Hoje está movimentado, né? Está para lá, para cá, para lá, para cá. Isso, né? Tira a minha atenção do povo também. Vamos lá. Mas voltando à palavra de Deus. Não declarei a ninguém, né? Aí no versículo, não havia comigo animal algum, senão o que eu estava montado, 13. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, portas que tinham sido consumidas, o quê? Pelo fogo. O que ele foi fazer? Ele foi fazer o diagnóstico do local. Ele foi conhecer o estado de Jerusalém. Como que estava? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber como que está. E é bonito, irmão, que ele vai de noite, ele não fala para ninguém o que Deus tinha falado no coração dele. E ele sai andando por Jerusalém, ele vê o estado que estão os muros, ele vê como estão as portas. Está aí bem claro, aí, acabei de ler, contemplei os muros de Jerusalém. Quer dizer, ele fica olhando, fica vendo como está. É necessário também você fazer um amparato de tudo. Você quer reconstruir, né? Você quer reerguer algo, reedificar algo novamente? Primeiro guarda no coração que Deus te pediu para fazer, não fica falando para ninguém, porque ele já tinha da parte de Deus o que era para ser feito. Não falou para ninguém, nem para esses poucos homens que foram com ele, ele não falou, ele guardou, mas ele foi conhecer o estado, né, de como estava Jerusalém. Ele foi fazer o diagnóstico do local. Então é necessário fazer, às vezes sentar, vamos ver aqui como que está a situação. Espiritualmente, a família, o casamento, vida profissional, a empresa, finanças. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ver, tem que ter um diagnóstico de como que está a situação. O que ele faz depois? Vamos lá. Passei pela porta da fonte ao viveiro do rei, não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro, contemplei o muro, aí eu voltei. Entrei pela porta do vale e assim voltei. A Bíblia diz que não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado o que, igreja? Coisa alguma.
Aprenda a guardar segredo. 17. Então lhes disse, agora ele vai falar: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, vergonha. Depois que ele contempla tudo, aí ele vai até aos judeus, aos magistrados, a quem ele precisava falar. E ele já dá o diagnóstico, né? Bem, vedes vós a miséria em que estamos. Ele está incluído, ele está inserido. E ele fala: Jerusalém assolada, portas queimadas. E eu faço um convite a vocês. Vem, vamos reedificar o muro de Jerusalém, para que a gente não esteja mais em vergonha. Porque Jerusalém, irmão, estava em grande miséria e em grande vergonha diante das outras nações da terra. Quem passava o estado de Jerusalém era triste. Um povo que tinha sido vencedor lá no passado, derrotado. A miséria imperava, como eu já falei, o desprezo, os muros, as portas queimadas, o povo sendo envergonhado. E Neemias chama aquele povo para que eles pudessem reedificar os muros, para que eles saíssem daquela situação de vergonha. Mas só chamar adianta? Não, olha o que ele fala agora. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Porque você há de concordar que aquele povo estava desanimado, sim ou não? Desde que o cativeiro havia terminado, foi em 516 a.C., isso aqui é meados 444, 445, depende da fonte que você vai estudar, né? Faz as contas aí. Né? Tem que fazer a conta aí. Dá mais de 100 anos a cidade nessa situação. Ô pastora, sim, desde que o cativeiro tinha terminado. O cativeiro terminou em 516. A gente já está falando aí em 586 foi quando ocorreu o cativeiro, né? Foi quando o povo foi levado. 586. Aí a cidade foi destruída em 586. O templo foi destruído em 586. Os muros foram destruídos em 586. Em 516, o cativeiro terminou. Aí eles puderam voltar. Aí nem todo mundo voltou. Você já viu aí que a pastora pregou esses dias. E qual é o tempo de Neemias? 444, 445 antes de Cristo. Então, você fazer a contagem desde que tudo foi ao chão, que foi em 586, mais de 100 anos. Para 516 não, mas para 586 sim. Então, assim, já era mais de um século a cidade debaixo de escombros. O povo estava desanimado? Nem me fale. Para um povo que estava na miséria, sem recursos financeiros, naquela situação. Então Neemias chega já falando assim, a mão de Deus me fora favorável. Em outras palavras, Deus está comigo, diga amém.
Aí ele fala também das palavras do rei que lhe tinha dito. Então eles disseram: levantemo-nos e o quê? E edifiquemos. Você vê que uma pessoa motivada, ela consegue motivar outras. Sim ou não? Neemias estava motivado? Sim, porque a mão de Deus era sobre ele. Ele mesmo está dizendo como a mão de Deus lhe foi favorável. Aí ele conta para o povo tudo em detalhes. Como o rei tinha feito, lhe dado as cartas, o rei tinha lhe dado madeira, tinha lhe dado todos os recursos. Ele fala para o povo, ó, inclusive eu trouxe tudo que é necessário para fazer a reconstrução. Só que agora ele precisava das pessoas com ele para ajudá-lo. E ele motivado, cheio de entusiasmo da parte de Deus, cheio ali da unção, ele consegue motivar aquele povo desanimado. Você sabe que isso é contagiante. Assim como um desanimado desanima o outro, uma pessoa motivada, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa, na unção de Deus, vai motivar outras pessoas também. E aí a Bíblia diz que, essa tradução fala, levantemo-nos e edifiquemos. Mas na tradução ARA é melhor ainda. Disponhamos-nos e edifiquemos. Deus, ali através de Neemias, conseguiu trazer, dentro do povo ali, que eles se dispusessem. Foram motivados e vamos edificar. E aí a Bíblia diz, e fortaleceram as mãos o quê? Para a boa obra. Porque também não adianta só ter motivação. Tem que trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Tem que se esforçar. Só querer reedificar, não vai reedificar nada. Você pode estar até motivado, mas se você não pôr a mão na massa, se você não se esforçar, se você não fizer a tua parte, não vai sair nada. E isso Neemias e o povo entenderam. E eu e você precisamos entender também. Vamos lá. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, o que eles fizeram, igreja? O que eles fizeram? Zombaram de nós e desprezaram-nos. Olha a tática do diabo, zombaria. Vocês vão conseguir fazer alguma coisa aqui nesse lugar? Mais de 100 anos, ninguém nunca fez nada, ninguém nunca conseguiu edificar nada. E vocês acham que vocês vão conseguir alguma coisa? O diabo é sujo. Muitas vezes ele vem com pensamentos e muitas vezes ele usa pessoas para zombar, para desmerecer, para desprezar, para desacreditar que você possa conseguir alguma coisa. Qual o seu plano, o seu projeto é em Deus? O que Deus colocou porque Deus colocou no coração de Neemias o que ele tinha que fazer em Jerusalém. Ele já sabia o que tinha que fazer da parte de Deus. Ele já tinha recebido, ele não falou nada para ninguém, mas já tinha com ele. E o que Deus pôs dentro do teu coração também? Para você fazer nesse segundo semestre, para você fazer nesse mês. Pastor, eu estou com um projeto, com um propósito de comprar meu carro, de comprar minha casa própria. Você já entendeu, né? Não sai falando. Enquanto você guarda no coração. Mas aqui, quando os inimigos souberam que ele tinha chegado, que ele estava motivado, que ele já tinha
todo o material necessário, e que ele tinha motivado já o povo para que pudessem se unir para reedificar, eles começaram a zombar. Eles começaram a desprezar. E essa é tática de Satanás para tentar nos desanimar. Não se deixe desanimar com a zombaria, com desprezo de ninguém. E outra coisa, você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Neemias estava ali para fazer o que Deus tinha colocado no seu coração. Deus, eu vou realizar, mas não para mostrar para ninguém, mas para dar a glória para o seu nome. Para que o seu nome na minha vida seja exaltado. Quem está entendendo, diga amém. Finaliza aí, o que diz? Que é isso que vocês estão fazendo? Desmerecendo. Vocês não vão conseguir nada não. Para com isso aí, desiste disso aí. Desanima não, irmã. Deus é contigo, diga amém. Ah, já sei, vocês estão querendo se rebelar contra o rei. Bom, da primeira vez que Zorobabel trouxe a primeira leva de judeus, eles conseguiram reconstruir o altar e lançou os fundamentos do templo. E os samaritanos, lá na época, que é bem perto aqui a época, eles fizeram uma carta para o rei, dizendo que os judeus estavam ali na intenção de se rebelarem. E na época o rei mandou embargar a obra. Mandou parar com tudo. E eles estão usando a mesma tática. Querendo dizer, vocês estão querendo se rebelar contra o rei. Em outras palavras, a gente vai lá falar para o rei qual é a intenção de vocês. Tudo isso para intimidá-los. Para ver se eles paravam. Para ver se eles desistiam. Mas vamos lá, para finalizar. Então lhes respondi e disse... Neemias era um homem muito firme. É o Deus dos céus. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Eu gosto da tradução atualizada, que diz: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Diga glória a Deus. Ele se deixou abater com a zombaria, com o desprezo, com a intimidação? Não. Tem gente que por muito menos está desistindo do que Deus tem para ele e para ela. Começa, mas não persevera, porque quando vem a oposição, desanima. Uma oposição você vai ter em todo lugar. Você vai sofrer oposição na igreja, no trabalho, na família, em todo lugar. Quando Deus te der direcionamento, quando Deus te der revelações pela palavra dele do que você precisa fazer, o inimigo sempre vai se levantar para tentar paralisar, para tentar fazer você desistir. Como que Neemias respondeu a essa oposição? O Deus dos céus é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Olha a dependência que ele tinha de Deus. Foi Deus que me trouxe aqui em Jerusalém. Foi Deus que me deu os recursos para que eu faça a reconstrução desses muros. E é Deus que nos fará prosperar. Diga glória a Deus. Nos dará bom êxito. Quem crê nisso, diga amém. E ele diz: nós nos levantaremos, nós os seus servos, vamos nos levantar e vamos edificar. Diga a obra de Deus, diga a obra de Deus, na minha vida, na minha família, será edificada. Amém? Ele estava motivado ou não estava? Sim. Mas ele vira para os inimigos e fala bem assim para terminar: mas vocês, mas vós, Sambalate, Tobias, Gesem,
não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Em outras palavras, vocês não têm parte em nada do que vai acontecer aqui. Mas por quê? Porque se opuseram. E eu tenho percebido que quem se opõe, quem não crê, fica de fora mesmo. Mas o que crê participa. Toma posse. Irmão, Deus é contigo para te dar bom êxito em tudo aquilo que você vai realizar da parte dele. Só Deus sabe o que plantou no seu coração. Tenho certeza que o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir na sua vida, na sua família também. Amém?